She was mean. Tudo tá em inglês agora, né? You are notifying viewers in your live. Your live. Vamos lá. Abrindo aqui a live. In the darkness. Pessoal, tô aqui, fala seus lindos. Eu vou tentar começar uma live aqui. O áudio tá bom para vocês? Eu espero que sim, que o áudio esteja legal. Vamos tentar conversar, trocar uma ideia aqui também para todo mundo. Uma ideia de boa. E aí, vamos rapidinho aqui, tá? Eu tô tentando abrir também lá na Twitch. E vamos que vamos. Pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu tô com um monte de coisa para comentar. Eu tava até com a dor de cabeça, mas eu dei aula até agora, até perto das 8 horas. E você é muito bem-vindo aqui nessa live. Nós vamos ficar mais ou menos mais uma horinha aí. Vamos até a meia-noite. Será que a gente vai até a meia-noite? Será que a gente aguenta? E compartilhe a live, compartilhe para as pessoas que você quer realmente aí, que estejam aqui no Fala Seus Lindos, na live do Ogro, do canal Ogro Web TV. Bom, eu tenho tanta coisa para comentar com vocês que eu serei direto para não prejudicar tanto essa galera que tá aí. Espero que o áudio esteja legal aí com vocês também. Olha só, primeira coisa, tá? Cara, a gente tá abrindo agora aqui em Maceió uma empresa voltada a aulas particulares IFAL, preparatórios. IFAL é o Instituto Federal de Alagoas, para quem vai ali para o ensino médio, aliado ao técnico, né, o subsequente e tudo mais. E eu estou muito feliz com o que está acontecendo, só que eu preciso muito da ajuda de vocês. Então, quem quiser, vai lá no pré.ifal, no Instagram, segue a gente no pré.ifal e vamos que vamos conversar. Mas a live de hoje, eu tentei. Primeira coisa que vocês podem fazer é curtir a live, tá? Curte bastante a live aí, curte bastante. E eu tentei bastante aqui, mas eu queria comentar sobre esses apoiadores do coiso, né? Do dito cujo, do inominável, que estão envolvidos aí com Pedro e com Estu, né? E eu queria muito ouvir vocês um pouco acerca disso. Cara, é muito tenso, é muito triste até falar sobre isso, porque a galera vê essa situação toda que tá aí colocada e é tenso. Eu vou só observar e vou só colocar aqui para vocês. 2 pessoas aí ligadas ao governo Jair Bolsonaro, ao ex-governo, né? Basicamente foram presas. Um deles foi preso por acusações de esto, né? E o outro foi preso por acusação de pedo. E aí a gente fica nessa situação catastrófica, horrível de comentar. Eu particularmente volto a dizer agora que a gente tem essas lives aqui assim, e vocês têm muito ainda que discutir, que observar. Eu queria muito ouvir vocês em relação a isso, né? E aí, aquele papo do bandido bom e bandido morto ainda tá valendo? Né? Aquele papo ainda tá valendo. E queria muito conversar com a galera acerca disso. Acho que a gente tem muito que conversar. E assim, eu fico observando o nível da galera quando tá debatendo política, porque a galera debate meio que com as entranhas, assim, não debate muito com o cérebro, sabe? A galera debate muito com as entranhas, de dizer que o correto é o correto, o errado é o errado. Mas não existe correto ou errado quando existe esse caso. Eu lembro que quando foi com o PC Siqueira, que eu nem sei ao certo como é que foi a acusação, eu não tive acesso, eu não li o processo do PC Siqueira. Eu não li, tá? Não li. Eu sei que tinha acusações, eu não li o processo do PC. Mas quando rolou o processo do PC, deixa eu só dar um grau, e haja luz. Nossa, aí houve luz pra caramba.
Eu lembro que quando houve o processo do PC Siqueira, a galera ficou o tempo todo ali falando e tudo mais. E eu fiquei esperando uma resposta também dos que condenavam a todo custo a torta e a direita. E a gente não teve. Agora que a coisa aconteceu com um pastor bolsonarista, eu estou esperando essa galera comentar as mesmas coisas. Eu não estou vendo, né? Eu vou compartilhar aqui para a gente acompanhar. E, pô, velho, eu vou acompanhar e vou compartilhar pra gente, pra galera ter essa ideia. Eu peço que vocês também compartilhem a live, vou deixar aqui. E vamos que vamos, eu vou subir algumas lives ao longo do tempo aqui, lá no meu canal. Peço que você se inscreva no meu canal no YouTube, Ogro Web TV. Agora, mais do que nunca, eu preciso que as redes sociais deem certo, né? E preciso que a gente consiga ter esse mesmo espaço. Bom, eu tô aqui comentando com vocês. Eu não sei se o áudio tá bom, se o áudio estiver ruim. A galera fala, vamos fazer sim umas lives aí voltadas pro Enem, galera. Vamos fazer umas lives voltadas pro Enem. E aí a gente vai fazer umas lives voltadas pro Enem também. Umas lives voltadas aí. Minha esposa vai estar com biologia e química, eu vou estar com humanas, e quem sabe a gente consiga fazer outras coisas aí a mais também, como redação, quem sabe. E é isso, né? É dessa forma que a gente vai conseguir se organizar. Mas eu fico besta porque eu fico esperando essa galera toda que fala aí que o bandido bom é bandido M, né? Fico esperando a galera toda fazer isso e entrar nesse acordo. Também queria comentar aqui o fiasco que foi a ida de Bolsonaro a Belo Horizonte. E ele foi a Belo Horizonte e se frustrou com que ele falou. E eu fico esperando a galera comentar sobre isso, né? Porque nunca eles estão errados. Então, já que eles não estão errados tantas vezes, eu queria muito ouvir os bolsonaristas falando sobre o fiasco que foi. Mas é difícil que a gente comece a ouvir essa galera, e aí essa galera basicamente não tem muita coisa para oferecer, sabe? Eles não têm muita coisa para oferecer mesmo. Por exemplo, o policial militar em Minas Gerais, acho que é Minas Gerais, que minha esposa mostrou o vídeo, eu fui buscar o vídeo. O policial militar em Minas Gerais que foi lá pedir a menina em namoro. Eu tô até agora tentando achar, me desculpem, tá, mas eu tô tentando achar que aquilo ali foi brincadeira, foi zoeira. Eu tô tentando achar que aquilo foi brincadeira, foi zoeira, porque é impossível, é improvável, é meio que inadmissível que aquilo tenha acontecido. Eu tô tentando achar que aquilo ali foi zoeira. Não tem como, é impossível, né? O cara vai lá e diz pra menina que quer namorar e tudo mais. Se fosse um vendedor de... cena famosa, alguma treta famosa, geralmente? Se fosse uma vendedor de picolé caseiro Caicó, é muito comum aqui em Alagoas, tá? Eu já comprei o picolé caseiro Caicó, inclusive. Essa história eu conto depois. Então, assim, o cara teria levado um pau, já estaria todo zoado. Mas não. Quando a gente para fazer isso, a gente acaba colocando para essa galera toda. Tô bem, Fred, tô bem, cara, muito bem, velho. Só tô me afastando um pouquinho dessa onda lunática da política, porque, cara, não tem como, velho. Chega a ser uma coisa absurda, entendeu?
Os caras são doidos, velho. São doidos, são doidos, são doidos. A rapaziada. Não, picolé caseiro Caicó, meu querido Altieri, prometo que eu conto na sua live o dia que eu fiquei bêbado e comprei o picolé caseiro Caicó. Eu já fui dono da marca Picolé Caseiro Caicó, pra vocês terem ideia disso. Foi a minha maior vergonha, mas eu já fui dono da marca Picolé Caseiro Caicó. O ano era 2002 e foi a primeira vez que eu bebi. Eu nem sei, eu já contei essa história algumas vezes, mas eu prometo que eu conto depois com mais calma sobre o Picolé Caseiro Caicó, que eu acabei sendo dono do Picolé Caseiro Caicó por algumas horas, porque todo bêbado fica rico e eu era um bêbado chato, né? Era um bêbado chato, era um bêbado que achava que era dono. Mas o original da cidade de Caicó, beijo pra você, meu velho. O original da cidade de Caicó, no Rio Grande do Norte, eu nem posso contar essas histórias que eu bebi, eu aprontei, senão acho que tem alguém que vai ficar desapontado, vulgo meu digníssimo pai. Mas eu já tô grandinho, tô vacinado, tô pagando minhas contas, mas que foi engraçado, foi. Mas assim, se fosse um vendedor de picolé caseiro Caicó, teria tomado um pau. Mas como foi um policial militar, isso não me entra, sabe? O cara foi lá pedir a menina em namoro, mano. Eu não sou o mais indicado a falar sobre isso. Eu queria muito que o Altieri, ou que alguém que dominasse o rolê pudesse falar. Mas eu não sou o mais indicado a falar sobre isso. Eu não me sinto confortável a falar sobre isso. Eu fico imaginando a menina compreender aos 14, 15 anos que ser cortejada, desejada sexualmente por um cara de farda com seus 40 anos, sei lá, deve ser alguma coisa maravilhosa. Eu particularmente, eu estou tentando não brisar nessa ideia aí. Apesar de que a ideia é meio estúpida, mas ela é uma ideia, né? Ela existe. E aí, quando a galera vê esse tipo de coisa, esse tipo de comportamento, sempre traz uma certa revolta. Quando é um homem pobre, quando é um homem favelado, quando é um homem, sabe? E outra coisa também agora foi o assassinato do irmão da deputada Sâmia Bonfim. Eu queria muito ouvir algumas pessoas. Eu só tive a oportunidade de falar com a Sâmia uma vez, foi pelo Twitter. Eu mandei um negócio e ela respondeu. Foi uma coisa zoando um político aqui de Alagoas, então ela gostou e respondeu numa DM ali. Mas eu fico imaginando o que é você ter essa discussão, entendeu? O irmão da Sâmia Bonfim foi morto porque foi confundido entre os milicianos, ou o irmão da Sâmia Bonfim foi morto porque houve basicamente ali uma discussão sobre diretamente, né, política, e ele fazia parte de um lado que era um lado oposto. Eu tô muito louco para saber qual foi a motivação, né, desse crime que acabou, inclusive, infelizmente, aí levando o irmão da deputada Sâmia Bonfim, também de outras pessoas, né? Mas outros 2 médicos ali, infelizmente, faleceram. Salve, meu velho. Salve, salve. Então, assim, eu tô muito curioso para ver isso. E eu também tô mais curioso agora, assim, não sei se a galera viu, mas eu tô mais curioso para ver se vai ter movimentação do PT contra... Ah, tá. Quem dera, meu velho. Se vai ter movimentação do PT contra a fala infeliz, eu vou classificar dessa forma, tá? Contra a fala infeliz de Bolsonaro. Eu vou classificar dessa forma, eu vou classificar como uma fala infeliz. O Bolsonaro chegou em Belo Horizonte, local da fatídica, né, facada, e ele disse que tinha poucas pessoas ali, fez uma crítica que foi até combatida pelo PL, foi rebatido melhor pelo PL, e eu estou muito, muito curioso para saber se o PT vai entrar com a representação ou com a notícia crime. Gente, sigam as coisas que eu como, sigam por favor, é muita gente boa, cara.
Tá sendo carinhosíssimo aqui, mandando vários likes aí. Então, assim, eu fiquei muito curioso para saber se o PT vai entrar com a representação ou com a notícia crime contra o Bolsonaro, pelo que ele falou. Porque ele foi muito infeliz, eu vou usar esse termo, ele foi muito infeliz na colocação dele quando ele diz o seguinte, que o que o Lula vem apoiando, ele está apoiando diretamente o Hamas, ele está apoiando esse grupo terrorista, e que o Lula é apoiador de terroristas. E eu estou tentando entender, juro a vocês que eu estou tentando entender, de onde foi que aquele senhorzinho, que já é operado, tem um monte de problema, de onde foi que ele tirou essa ideia, que não é admissível nem no... Obrigado, cara, obrigado pelas curtidas mesmo. Sigam, por favor, as coisas que eu como. Cara, não é nem admissível no governo dele. No governo dele não é admissível, porque quem é que quer apoiar ditaduras por apoiar, né? Se você for estudar o prisma do direito internacional, o Brasil apoia Nicolás Maduro. O Brasil quer que essa pátria, leia-se a Venezuela, seja autônoma, seja independente. Gente, vou chegar a 1.000 de like só com as coisas que eu como. E aí, quando você vê essa galera falando, dá meio que uma dor no coração, sabe? Porque eu acho que não dói você estudar um pouco, não dói você pesquisar um pouco. Se você for pegar o Hamas, Fatah, Hezbollah, se você for pegar Al-Qaeda, se for pegar a Fatah, se for pegar esses grupos todos esses grupos em si, gente, cheguei a 1.000, obrigado, cara, obrigado, a live ficou mais tranquila, mais bonita com essa sua ajuda. Então, pô, velho, eu quero muito que o PT entre com a representação contra o Jair Bolsonaro, que eu quero que ele use na defesa dele a tal da liberdade de expressão, que a gente vai ter que esbarrar num recurso do Rubens Aprobato Machado ou do Flávio Durso, que diz o seguinte, até nas aulas que eles deram direito, que a gente não pode utilizar a liberdade de expressão para cometimento de crimes. E quando ele comete o crime de injuriar, né, e ele só não cometeu o crime de injuriar o Lula diretamente, tá? Ele não comete o crime de injuriar diretamente porque ele não cita nominalmente o presidente. Mas eu até acredito, eu não tenho esse juízo formado ainda, mas eu acredito que qualquer petista pode entrar com a representação contra o Bolsonaro pelo que ele disse. Quando ele diz que, querendo ou não, obrigado pelas curtidas, gente, obrigado mesmo. Quando ele diz que, querendo ou não, o PT apoia o que está acontecendo, e eu faço essa pergunta de todo o meu coração. O Caio Coppola na CNN, Patrícia, desculpa, mas eu não sei o que o Caio Coppola... Eu estou trabalhando tanto, gente, que eu particularmente não tenho tido tempo para acompanhar. Eu estou me sentindo, eu tenho até vergonha de dizer isso, eu estou me sentindo mais feliz sendo ignorante de algumas coisas. Eu vou gravar um vídeo depois, vou colocar lá no meu canal, porque que eu tenho me sentido mais feliz sendo ignorante em relação a algumas coisas. Porque quando você fala que um partido é ligado a um grupo terrorista, como a mídia está colocando, a mídia não coloca o Hamas como um grupo rebelde, a mídia não coloca o Hamas, né? Exato. Então, assim, a mídia não faz esse apanhado do Hamas, a mídia não faz esse apanhado do Hezbollah, do Fatah, da Jihad Islâmica, da Brigada de Al-Aqsa, discípulos de Ali Khamenei. A mídia não faz isso, né? Então, quando você vê que Israel cria esses grupos em si. Israel, o que eu vou falar aqui é até meio pesado. Israel a gente coloca como a prostituta do Oriente, né? Porque Israel, quando a Palestina é criada na década de 40, para ser mais exato, 1948, Israel se coloca de uma forma muito, muito direta pela extinção
do Estado de Israel, do Estado da Palestina. E aí a autoridade palestina, o Yasser Arafat, Mahmoud Abbas, essa galera todinha que lutou por uma Palestina cada vez mais forte e livre, cresceu com o dogma de terrorista, sabe? Eu digo isso porque, assim, eu escolhi geografia porque eu sempre gostei do mundo, nunca tive coragem de sair do meu lugarzinho, mas sempre amo o mundo. Tanto é que eu já me vejo morando fora do país. Ah, mas vai sair agora que a gente ganhou a eleição? Cara, o melhor momento para sair é agora. Melhor momento para sair agora. Não tem o que discutir. Melhor momento ever é agora, velho. Melhor momento para sair agora. Tá? Mas é assim. Eu fico vendo isso. Quando ele falou lá em BH que querendo ou não, o Lula e o PT eram ligados ao Hamas, dando a característica que o Hamas era tão somente um grupo terrorista, cara, isso é de uma falta de caráter absurda. Isso é de um cinismo absurdo. Isso é de uma Sempre ouvi que esses grupos eram terroristas, mas não porque eles lutavam por a Palestina livre. Não, a galera fala que esses grupos são terroristas porque é engraçado um grupo rebelde se revoltar contra o Estado opressor de Israel, um Estado que é governado hoje pelo Benjamin Netanyahu, que é um monstro da extrema-direita do Oriente Médio, do mundo árabe. A galera coloca isso como se fosse uma coisa absurda, né? Ser de extrema-direita e estar num país que é um paradoxo, né? O Benjamin Netanyahu é de direita, mas Israel tem leis mais flexíveis quanto à questão das drogas, quanto à questão do aborto. E eu pesquisando aqui um pouquinho, as pessoas elas pegam a bandeira de Israel pelo contexto bíblico. Elas não pegam a bandeira de Israel pelo contexto histórico. Tanto é que elas nem deveriam utilizar a bandeira de Israel com a estrela de Davi. Elas deveriam usar a bandeira quando ainda eram as 12 tribos. Né? Quando ainda tinha as 12 tribos, aquela coisa toda mais bíblica. Mas eles decidiram de maneira muito orquestrada utilizar a bandeira de Israel de modo criminoso. Bolsonaro, Nicolas Ferreira, os deputados bolsonaristas utilizam a bandeira de Israel de forma criminosa. Como foram colocar, mas você já chegou até a bandeira, foram buscar lá no meu Twitter, que eu tinha bandeira palestina no meu Twitter. Eu digo, já tive a bandeira palestina numa página de perfil, né? Numa thumb profile, já tive já. Mas então você pode ter a bandeira da Palestina. Eu acredito que a Palestina hoje, assim como o Kurdistão, assim como a Armênia, são países que ainda são fruto dessa perseguição política. Eu acredito nisso piamente. Acredito nisso com todas as minhas forças. Eu acredito pra caramba nisso. Sabe? E quando a gente vê essa concepção da Palestina, tu vê a coligação a Cristo, um crime legal, bem sua visão, bem democrático. Ô, Mikael, tudo bom, cara? Adoraria conversar contigo, velho. Como é que você tá? Espero que você esteja bem. Você não faz uma ligação a Cristo, Mikael. Você é mentiroso nesse ponto. A Israel que você tá falando aí é a Israel que mata palestinos. Não tem nada de... E Cristo era palestino, né? Ele era judeu de religião, não era muçulmano. Mas você faz uma conotação, Mikael, de utilizar a associação religiosa porque bem lhe convém desse jogo de palavras. E só lembrando,
eu estou dando a mínima para o Cristo que você defende. Se você estiver falando de um Cristo que era gente boa, paz e amor, um cara legal, eu como ateu respeito. Mas esse Cristo que você está criando aí agora, sem ter o mínimo de visão, porque eu não estou debatendo religião nem tampouco teologia. Adoraria te ouvir, cara. Apesar de que eu vou estar dando palco para maluco. Mas esse Cristo que você está pintando aí é um Cristo que só existe na cabeça de pessoas translocadas da realidade, como é o teu caso, tá? Pessoas que estão ali por fora da realidade, de imediato faz isso. Eu acredito que sim, porque existe hoje ainda resquícios. O Vladimir Putin é o último homem da Guerra Fria, né? Eu acredito que sim, é o último homem da Guerra Fria. Então, tanto o Biden, quanto o Justin Trudeau, quanto o Sunak, né? Hamas é um grupo terrorista? Não, não é um grupo terrorista. O Hamas tem facções terroristas, mas se eu falar da totalidade, isso é um grande erro, cara. Assim como eu posso dizer também que o PL não é um partido de extrema-direita no Brasil, porque tem gente no PL que não sabe nem o que é liberalismo. A gente tem que parar de generalizar. Eu, por exemplo, eu sou de extrema-esquerda stalinista. Tem gente que é de centro-esquerda, tem gente que é de esquerda, tem gente que é de centro, tem gente que é de centro-direita, tem gente que é de direita e tem gente que é de extrema-direita. Então, nesse espectro político, nessa corda, eu sou o que tem muito... Eu sou stalinista, Bruno, sou stalinista, tá bom? Sou stalinista. Então, quando a galera faz isso... eu sou stalinista, apesar de que o termo stalinismo não está correto, porque só pode ter o sufixo ismo ou ista se a gente começar a ver se Stalin escreveu alguma teoria, né? Defina um stalinista? Simples, posso definir sim. Ele é um continuador prático do marxismo-leninismo, acredita na revolução, acredita na transformação das classes sociais, acredita que praticamente a luta contra a classe burguesa ela deve ser dada por meio das frentes, tá? Então, assim, eu sou stalinista dessa forma. Acredito que, através de trabalhos como o de Stalin, a gente consegue ter a maior amplitude. Ele foi o homem a criar o balé Bolshoi, foi o homem a eletrificar grande parte da Rússia, foi o homem que fez praticamente sistemas de silos e controle de grãos durante o inverno, foi o homem que venceu o nazismo e o fascismo, né? Então, assim, eu acredito muito que o camarada Stalin deu uma contribuição maravilhosa para a história da humanidade. Tá bom? Gostaria de levar para você a palavra de Stalin, né? E que Kalashnikov nos abençoe. As pessoas que invadiram os 3 poderes dia 8 de janeiro são terroristas? Não. Sabe por que não são? Eu vou usar a terminologia de uma área que eu amo, que é o direito, tá? Não são terroristas. São vândalos, são mal orientados, mas não são terroristas. Tá certo? Para ser considerado terrorista, cara, no Brasil, até a lei que foi colocada aqui no governo Bolsonaro, foi colocado isso. Também te adoro, cara. Gente, sigam o professor Altieri. Então, assim, para a gente colocar isso, para colocar como terroristas, eles tinham que seguir a lei. Eu sou uma piada? Pô, você tá me ofendendo, velho. Eu não tô te fazendo nada. Piada é o teu pai que gozou dentro e nasceu um bosta como você. Faz parte. Então, assim, quando a gente fala disso tudo, a gente acaba colocando. Quem estava lá no dia 8, para ser terrorista tinha que ter a premeditação, para ser terrorista tinha que ter a ideia da supressão do Estado Democrático de Direito. Eu não estou convencido, eu, ogro, não estou convencido que houve a supressão do Estado Democrático de Direito. Eu não estou convencido de que houve uma tentativa de supressão do Estado Democrático de Direito. Eu preciso ver mais depoimentos da CPI. Ô Bruno, de onde foi que você tirou essa notícia que Stalin é o segundo maior genocida da história humana? Explica para mim. Adoraria te ouvir, Brunão. Diz aí, meu velho. De onde foi que você tirou essa notícia que Stalin é o segundo maior genocida? De genocídio vocês entendem, né? O povo indígena Yanomami que o diga. Mas aí que tá.
O rapaz, o Mikael, acho que ele voltou com a conta agora, segue o Pai 40. Não sigam, né? Não dê palco para bolsonarista dançar. Sou conservador e o problema está a briga de esquerda e direita. Cara, se você é conservador, pare e pensa. Você não deveria ser bolsonarista. Se você é conservador. Porque um conservador, ele teria que estar separando o lado político do lado religioso, né? Até porque a igreja não aprova a manifestação religiosa, e a manifestação política, por exemplo, também não está inserida nas manifestações religiosas. A igreja não apoia a política não discute com a igreja, e a igreja, até onde eu sei, a religião, ela não é um poder dentro do Brasil, tá? Se a religião se tornar um poder dentro do Brasil, nós passaríamos a ter aqui uma teocracia. Então, a gente não pode se declarar, por exemplo, conservador e de direita, tá? Até porque a direita hoje, se a gente for pegar o modelo de direita no mundo, ela é tudo menos conservadora. Sabe, o Brasil tem, meus queridos, o Brasil tem uma jabuticaba política. E quando eu falo que é uma jabuticaba política, é porque o Brasil tem uma coisa que só acontece aqui. Conservadores que não conservam e intelectuais tanto da direita, tanto da esquerda que não estudam. Então o Brasil tem uma jabuticaba. Esse corte ficou legal. Quem puder faz um corte aí e bota nas redes sociais. O Brasil tem uma jabuticaba política. Ele tem conservador que não conserva nada, e ele tem políticos intelectuais, perdão, que não estudam, que não tem intelecto. Como o Lula, que é um ex-condenado. Não, cara. Ex primeiro está escrito errado, Cláudio. Ex é X, né? X, tá? Como o Lula. E Lula também teria que ser ex. Está se referindo ao Lula com L maiúsculo. E não existe ex-condenado, tá bom? Não existe ex-condenação, não. No processo penal, ou você é condenado ou você é absolvido. Ou você, muitas vezes, não pode ser condenado por falta de provas. Ou você não pode ser condenado por inconsistência de provas, né? Tanto é que eu vou falar uma coisa aqui que acho que você deve ficar feliz. Cláudio, eu adoraria ver o Lula sendo julgado de novo. Seria uma boa aula de direito para todo o Brasil. Adoraria ver o Lula sendo julgado de novo. E eu sou de extrema esquerda. Adoraria ver o Lula sendo julgado de novo. Porque quando o processo não ele não entra. É como o gol. Sabe? Quando ele não entra. A verdade sempre grita. A verdade sempre volta. A verdade sempre atormenta. Então, quando um processo não ele não entra. Tá? Quando um processo não ele não entra. Eu vou explicar o porquê. Embargos de declaração, erro de territorialidade, que foi colocada a questão do CEP, burlaram o princípio do juiz natural, a distribuição do processo não foi por natureza eletrônica, foi pressão política. Então, quando um processo não ele não entra. Quando é para ser, ele encaixa direitinho, como uma luva, sabe? E tem a beleza da parte acusatória, tem a beleza da parte da defesa, tem a beleza das oitivas. Eu vou só comentar, vou dar um exemplo aqui, do meu grandíssimo amigo Derli, né? Me fala então o que é um conservador. Falo sim, deixa eu só terminar esse exemplo, cara. Foi feita a CPI do agro, né? A CPI do MST. E ela acabou com um relatório que não conseguiu condenar o MST. E o coronel Zuco, do qual o Derli é um parasita, um simpatizante, o coronel Zuco, capitão Zuco, sei lá que porra de patente ele tem, vai sair com um relatório que não consegue apontar ninguém. Sabe por quê? Porque a gente está falando do maior produtor de arroz orgânico do planeta. A gente está falando do movimento social que mais distribuiu toneladas de alimento em relação per capita do mundo, o MST. A gente está falando praticamente, é o maior produtor, cara. Se for pegar hoje, inclusive a Jovem Pan teve que se redimir em relação a isso.
Pois é, R$ 70 o quilo. Eu sou contra, mas é o maior produtor. Posso fazer o quê? O preço do agro, quem regulou nos últimos 4 anos foi o Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente. As políticas do agro saudável, quem regulava era o Ricardo Salles. E ele, inclusive, compra, né, do MST. É engraçado. Tem vídeo dele lá pegando tudo orgânico, tudo bonitinho, que foi plantado em acampamento do MST. Se ele é um Faria Limer, ele deveria ter pego ali, sei lá, um pod, um pendrive, fumado um fone de ouvido. Ele é muito high-tech para comer coisa do MST. Mas deixa eu só responder ao meu amigo, o Cláudio, não é isso? Cláudio, vê só. Cláudio, um conservador, como o próprio nome já diz, ele vai conservar algumas estruturas. Tá? Um conservador, eu jogo contra conservadores no FIFA, eu adoro conversar com conservadores, eu tenho amigos que são conservadores de verdade. Quando você chega para falar de política com um conservador, ele diz, cara, eu não vou discutir isso não, mas eu queria muito que o meu país estivesse certo, eu tô orando pelo meu país. Mas eu queria te ouvir, você ouve, pô, mas aí que tá, ele não vai botar política no meio, ele não vai botar Deus no meio, ele vai ouvir as pessoas, ele vai ser respeitador, ele vai respeitar a família dele, né? Então, quando você vê um conservador, ele tem a função de conservar, e eu como professor, como pesquisador, como sujeito de educação, eu tenho que respeitar esse cara. Esse cara vai dizer, ó, tô orando por você, eu digo, obrigado. Esse cara, ó, tô querendo muito isso, obrigado. Agora, quando esse cara, ele quer destruir, aniquilar, eliminar tudo aquilo que vai contra a tradição dele, ele não é um conservador. Ele é simplesmente um ser raivoso que se pauta por estratégia religiosa para subjugar terceiros que não lhe agradam. E acabou a conversa. O conservador de verdade é aquele que diz o seguinte, olha, cara, tô torcendo por você, eu não vou discutir política, ele pode votar em quem quiser, ele não votaria numa pessoa que de cada 9 palavras que falam, 10 está ligado a princípios que não são cristãos, como é o caso de Bolsonaro. O que é que Bolsonaro tem de cristão? Eu sou ateu, mas eu entendo pra caramba do cristianismo. O que é que Bolsonaro tem de cristão? Me digam aí. Adoraria ouvir vocês em relação ao que Bolsonaro tem de cristão. Adoraria ouvir. Adoraria ouvir mesmo o que Bolsonaro tem de cristão. A indissolutibilidade do casamento mas ouvir para quem é democracia, não. Tá? Então, assim, a indissolubilidade do casamento, a manutenção da família, o respeito, um conservador, por incrível que pareça, ele está tão convencido da sua fé e da sua ideologia que ele consegue conviver com aquilo. Ele conserva aquilo que ele acredita para ele. E existem, inclusive, conservadores de esquerda. Como assim? Gente que é temente a Deus. É porque vocês pintam um monstro na esquerda que dá até pena. Cara, a gente já está com 10 meses de governo, basicamente. 10 meses. Cadê? Por favor. É o que foram os gulags. Campos de concentração para os que eram contra a revolução. Trabalho forçado. Stalin estava certo. Pronto. Próxima pergunta. Então, assim, quando a galera bota esse tipo de comentário, né? Não, eu sou conservador. Tá, você está conservando o quê, meu lindo? Você está conservando, está colocando a sua ideologia religiosa à frente de tudo. Tô bem, Viviane, tô muito bem. Tô um pouco cansado, um pouco chateado, mas tô bem, obrigado pelo presente. Eu sou progressista de esquerda. Eu não sou progressista, tá? Eu sou ultra radical de esquerda, diferente. O Holodomor foi o quê? O Holodomor foi praticamente uma grande invenção da imprensa, né? Porque o capitalismo mata praticamente de fome todos os dias. Eu não vejo você falando muito. Tá com a cara cansada? Tô, porque eu tô trabalhando muito. Invenção tá escrito de maneira errada, tá? Inversão não, é invenção. Tá bom? Não se tem, Bruno, meu caro amigo Bruno, não se tem
até hoje um dado preciso, não se tem um dado preciso, de quantas pessoas deixaram a vida durante o período comunista ou período socialista na União Soviética. Mas o que a gente pode ter hoje, dados criados a partir da década de 40, não tem amigo que apoia genocida. Não. Você praticamente apoia um genocida que esteve na presidência da República. Não, que é isso. Você não tem amigo, você tem um presidente de estimação. Relaxa, tranquilo. Tá bom? Então, assim, não se tem dados. Quando você faz isso, né? Eu apoio. Não, você acabou de falar amigo. Você está com problema de interpretação, Bruno. Bruno, você está com problema de interpretação. Eu não quero dizer amigos. Então, assim, para a galera entender o que eu estou falando, você ouviu dizer que apoia algum presidente genocida? Não, você agora vai ter vergonha, vai dizer que votou no Amoedo também, Bruno. Gente, o Bruno votou no Amoedo, o Bruno votou no Padre Kelman. Kelman, né? Kelvin, Miquelinos, qualquer padre desse aí. Agora todo mundo vai dizer isso, né? Obrigado, vai dizer que... Cara, pra que você vai me atacar, velho? Cria vergonha na minha cara. Não precisa, eu tô tão bem aqui. Candidato padre candidato, né? O cara que foi comer de graça depois no evento da esquerda. E a esquerda foi boa, deixou ele terminar o prato pra tirar ele. Se fosse eu tiraria na base do chicote. Olha, um preto que apoia o regime que matava preto. Cara, eu adoraria te ouvir, Bruno. Você não tem nem pessoas para subir, você tá só destilando ódio aí, virou uma catarse para você. E eu não sei por que eu tô te dando ainda tanto valor, Brunão. Vergonha eu teria de não saber quem foi Stalin. Vergonha eu teria de não saber o que foi o Holodomor e pegar a base do movimento Brasil Paralelo, claro. Vergonha eu teria de ficar reproduzindo as falas do MBL, sabendo que o MBL foi financiado diretamente pela extrema-direita e por partidos aqui no Brasil ligados ao agro, e eles falavam que era contra a velha política. Então, Bruno, desculpa, cara, você tá tentando. Você tá tentando, meu lindo. Agora, o que eu tô falando aqui é que eu me apresento e me identifico como stalinista e também respeito os conservadores. Agora, eu respeito os reais conservadores. Eu respeito aquela senhorinha que me vê com esse negócio aqui na orelha e não tem raiva. Ela vai chegar e vai perguntar por que eu fiz, se doeu. Ela vai dizer que as coisas mudam, mas que homem para ela não pode ter esse tipo de apetrecho. Não, eu tô com você aqui, Cláudio, te ouvindo numa boa. Não é opinião, eu não tenho opiniões, eu tenho fatos. A minha opinião, por exemplo, é que o São Paulo é melhor do que o Real Madrid. A minha opinião é que a minha mulher é a mulher mais linda do mundo. Não tenho opinião, não, eu tenho fato. Um fato é que o Brasil voltou até agora, em 10 meses de governo, o que não teve nos últimos 7 anos e meio. 1 ano e meio de Temer, basicamente. 5 anos e meio, né? E 4 anos de Bolsonaro. Então, eu tô aqui colocando a minha opinião, tô colocando os fatos, cara. E adoraria debater fatos. Tá? É isso. Você deveria ser um democrata. Eu não sou um democrata, porque a democracia, como o Lula diz, ela não é relativa. A democracia, ela não existe. A democracia, ela foi feita no mundo, querendo ou não, para que sempre um regime colocasse em consociação. Eu não defendo a democracia diretamente, eu defendo a ditadura do proletariado. Eu acho que o povo tem que cada vez mais se juntar e tomar os modos de produção. Mas isso é uma utopia da cabeça de um professor. Isso jamais vai acontecer nas condições modernas em que nos encontramos hoje. Até porque existem mecanismos, freios e contrapesos, entendeu? Nos principais corpos jurídicos do mundo,
que proíbem a tomada de poder violento. Não, aí você diz, do meu ponto de vista, eu não ouço pontos de vista, eu quero ouvir muitas vezes. Não sei o que é bom tomar. Os meios de produção. Seria um sonho, cara. Eu imagino, por exemplo, assim, qual matéria você seleciona? Campo de Humanas, meu anjo, Campo de Humanas, tá? Campo de Humanas e a nova BNCC, algumas matérias da nova base como curricular da reforma do ensino médio. A gente tem que ouvir muita coisa aqui. A gente tem que ouvir, por exemplo, que Bolsonaro tirou o Brasil da miséria e entregou com superávit. Eu queria que alguém me indicasse qual é a fonte que apresenta esse superávit. Eu adoraria ler esse documento. Eu queria ler esse documento assim, tipo, Bolsonaro deixou o Brasil, porque isso é falado por todo mundo. Os números eram ruins e Bolsonaro entregou com os números assim. Tá bom. Eu tenho os números, eu tenho as fontes. Eu queria saber de onde foi que esse meu interlocutor tirou essas fontes também. Queria muito saber. É a fonte ITC, Instituto Tirei do Cu. Exato. O capitalismo é tão malvadão assim. Cláudio, você aparenta ter mais idade que eu. Consequentemente, não tem o mesmo setup que eu. Setup é esse material que a gente usa para gravar. E você está defendendo o capitalismo. Cláudio, eu dei mais certo que você, aparentemente. Então, no sistema que você apoia, eu dei mais certo. Então, se tem alguém aqui que pode falar que o capitalismo deu certo, eu poderia dizer que esse alguém sou eu, porque dentro do que eu me proponho, tá dando para viver. Pelo menos no meu celular você está conseguindo ver a minha cara aqui. E quando alguém diz que o capitalismo deu certo, eu pergunto para essa pessoa, tá bom, então cadê sua abundância e sua fortuna? Eu sempre pergunto isso. Cadê sua abundância e cadê sua fortuna? Adoraria ouvir as pessoas comentando isso. Sabe? O único meio do país crescer no capitalismo? Então vamos lá. O único meio do país crescer, o Cláudio está apontando aqui, que é o capitalismo. As guerras dos últimos 300 anos foram fomentadas pelo sistema capitalista, inclusive pelo neometalismo. Já a prova de que não deu certo. O aumento da fome, onde as pessoas basicamente estão plantando commodities, não é concordar, isso é um fato. Primeira Guerra Mundial, expansão capitalista da Alemanha. Segunda Guerra Mundial, processo de reanexação. De 1945 a hoje, dia 9 de outubro de 2023, não tem um dia de paz no mundo. Sempre alguém querendo tomar território de alguém. Então, você pode não concordar, mas os fatos estão aí. E aí a gente continua. Se você quiser, eu continuo. O acúmulo de riquezas só vem aumentando. A concentração de riquezas e de fortuna só vem aumentando. A pobreza não para de crescer. E aí existem pessoas como os progressistas, os de extrema esquerda, os de esquerda, que querem pelo menos a divisão justa dos modos de produção. E aí você vem dizer que o capitalismo deu certo? Ou é a única forma de um país crescer? Cara, se não for pela social-democracia, ou se não for por um socialismo que vocês pararam na década de 50 com a revolução, com o fim da revolução e a morte de Stalin em 53 e tudo mais, se não for por isso, o próprio socialismo, perdão que eu estou com bastante sono, o próprio socialismo também conseguiu se desenvolver. É uma burrice, é uma incoerência. Eu diria que é quase uma utopia vocês acharem que vão sair 11 homens e 9 fuzis, como foi a Revolução Cubana, e vão tomar os modos de produção. Gente, os modos de produção devem ser tomados de acordo com as condições históricas. E qual é a condição histórica que a gente está vivendo hoje? Essa ferramenta aqui, que não tinha lá em 1959 em Havana. Essa ferramenta aqui, que não tinha lá em 1909, 1917, 1904.
na guerra russo-japonesa. Essa forma aqui que não tinha mostrar como o czar Nicolau II era cruel com a galera. Era essa ferramenta aqui. Tem uma frase que eu acho muito legal, que diz que a revolução não será televisionada. Eu acho essa frase maravilhosa. Quando nós colocamos tudo hoje na mídia, tudo hoje é televisionado, tudo hoje é filmado, tudo hoje é gravado, tudo hoje é escrito, reescrito, tudo hoje é feito dessa forma. Rapaz, você está perdendo tempo, tem que ser ministro da Fazenda. Obrigado pelo toque. Mas eu não gosto não de vaca não para ser ministro da Fazenda. Não gosto de vaca não. Tá? Não gosto de vaca não. Concordo com você que o Stalin foi um bom socialista. Nossa, tá vendo, velho? Tanto é que, se eu for apresentar os dados de Stalin, são dados que nenhum homem na Europa conseguiu. Me diga qual foi o líder que conseguiu vencer o exército nazista com neve com quase 1,20 m. E qual foi o mesmo líder político que disse, não, nós não vamos produzir talheres, nós vamos produzir munições e armas para combater as tropas de Hitler? Qual foi o homem que influenciou no Tratado de Ribbentrop-Molotov? Qual foi o homem que... Se a gente tiver um homem que conseguiu fazer isso, eu me torno fã dele hoje, agora, na hora. Então, assim, salve, salve, Midori. Grande Midori, beijo pra você, minha linda. Gente, sigam a Midori. Ela fala muito dos dramas, das tramas e das confusões de uma mulher trans. E como a sociedade precisa ver isso com um olho melhor, com um olho mais apurado, com um olho mais clínico, tá bom? Então, assim, é isso, tá? Então, eu volto a dizer, tem gente que tá participando de uma live agora, eu morri de rir. Tem gente que fica o tempo todo falando aqui. O cara coloca, verdade sim, Stalin é um dos maiores genocidas, matou o povo de fome. Cara, Cláudio, eu adoraria que você me colocasse aqui. Cláudio, nem tem gente pra subir. Adoraria, Cláudio, que você colocasse aqui pra gente. Salve, salve, Leão. Adoraria que você colocasse aqui pra comentar as tuas fontes. As tuas fontes, quais são? Agora eu quero fonte assim, eu amo ler. Minha esposa lê infinitamente mais do que eu, mas eu amo ler. Aí vamos fazer um acordo? Você me dá as suas fontes e me dá uma semana. Tá? Você me dá a fonte e me dá uma semana. Por quê? Porque eu vou ler as fontes que você me deu e vou ter um parecer sobre elas. Você me dá as fontes e você me dá uma semana para ler. Você pode dizer as fontes agora? Não, cara, não tô cansado porque eu passei o dia mentindo, não. Eu tô cansado porque eu passei o dia trabalhando. E a coisa mais gostosa é quando a gente trabalha no que é nosso. Então, tô cansado porque eu passei o dia mentindo, não. Acho que de mentira o amigo entende muito mais do que eu, porque não sabia nada sobre o processo de produção, dos modos de produção que dependem diretamente de financiamento estatal. Então, não passei o dia mentindo, não. Tá? Mas como eu estava dizendo ao Cláudio, eu faço esse desafio a você, Cláudio. Você manda diretamente para mim todas as suas fontes, todas, tá? Todas as suas fontes. Eu quero o autor, eu quero qual é o documento, eu quero a página. Aí você manda para mim. Você pode falar comigo depois no privado. Eu te passo meu contato, meu e-mail. Você manda para mim todos os arquivos. Aí eu tenho uma semana para ler. Manda em PDF, né? Leão, sério mesmo, cara, que tu vai levar a conversa para esse lado? Todos que teve ter... Eita, o Leão não sabe escrever, gente. Todos que teve ter alguma coisa. Eu não entendi nada do que o Leão falou.
Essa conversa tu é mole demais. Não, tem um negócio duro aqui, 3 palmos abaixo do meu queixo. É tenso, velho. É como eu tava dizendo, Cláudio. Se você quiser, você manda as fontes para mim, me dá uma semana, e aí a gente começa a conversar. Nossa, um farmacêutico tentando dar diagnóstico, que legal. Então é dessa forma, né? Mas você chegar aqui e falar, Stalin matou um monte de gente, beleza. Onde foi que você leu isso? Um conservador verdadeiro como eu debate ideias, não ódio. Concordo. Mas me desculpa, Cláudio. Teve um outro Cláudio aqui que falou na tua frente, cara. Foi um Cláudio que tava com o nick azul. É o Cláudio Caetano. Você é o Cláudio Neres. Cláudio Caetano tá dizendo que tem um monte de regra e eu pedi a ele as fontes. Até agora ele fugiu, não me trouxe as fontes. Mas assim, Cláudio, se você é conservador e votou no Bolsonaro, você não é um conservador nato. Se você fosse conservador e votou no Bolsonaro, é meio que um contrassenso. Por exemplo, me diz um candidato fora o Bolsonaro que defendia... Poxa, o Leão saiu, depois voltou, né? Salve, salve, Rô. Me diz um candidato, Cláudio Neres, tá? Me diz um candidato, Cláudio, por gentileza, que também votou a favor. Boa noite, Rô. Sigam a Rô, gente super fina, tenho muito respeito, muito carinho por ela. Me diz um candidato que votou diretamente, eu votei acreditando nele, ele foi um estelionatário eleitoral. Bom, eu tô tentando, fiquei até assustado agora, Cláudio. Por quê? Obrigado, Rô, obrigado pelo presente. Por que você está classificando ele como estelionatário eleitoral? Adoraria te ouvir, cara, ou ler você, se possível for. Eu acho que Bolsonaro cumpriu exatamente aquilo que ele prometeu. Isso eu não posso negar, não. Ele cumpriu aquilo que ele prometeu. Quando ele fala que as minorias devem se curvar às maiorias, ele enganou todo mundo. A mim ele nunca enganou, Cláudio. Eu sempre soube que ele era o ser, né, o escroque que ele sempre foi. Sempre soube. Mas ele fez uma escalada para a presidência muito, muito tranquila. Foi a escalada mais fácil. Não, ele não se vestiu de cristão. Porque aí ele é cristão. Ele é cristão. Né? Ele é cristão. Não estou aqui para discutir. Nem eu, cara, porque eu não estou encontrando ninguém à altura. Então não estou aqui para discutir, não. Não estou encontrando ninguém à altura para discutir, não. Porque eu lhe pedi, Cláudio Caetano, fontes. Eu lhe pedi dados estatísticos, históricos, tá? O Leão, ele acabou tendo aqui um certo tesão por mim. Leão, eu sou casado, ó. Sou casado, minha esposa é linda, maravilhosa, certo? O amor da minha vida. Acabou de ler o livrinho dela, tá deitada agora. Deve estar lá no celular. Então, assim, desculpa, cara, nada contra. Eu sei que você joga no time do Jair Renan, mas eu nada contra. Um beijo para meus amigos da comunidade LGBTQIAPN+, mas eu não sou, tá bom? Tô perguntando quantos metros eu tenho. Tanto que na segunda eleição eu não votei em nenhum dos dois candidatos. Mas, Cláudio, entenda, eu não estou criticando você ter votado no Bolsonaro. A observância que eu faço aqui é o fato de você... Eu tenho a ligeira impressão que você já tinha um perfil. Você votou muito mais pelo um ódio ao PT, né? E eu vou ser bem sincero, o PT hoje ele está muito mais para um partido de centro-esquerda do que para um partido de esquerda. E tá tudo bem, não preciso estar aqui criando briga com as pessoas por causa disso.
Eu tenho que estar muito tranquilo, eu estou super tranquilo em relação a isso. O PT não fala, olha, minha opinião. Sabe qual é a diferença entre a sua opinião e uma pizza? É que a pizza quase sempre eu peço. Né? Mas assim, eu só falo com o Cláudio Caetano quando ele me der os dados que ele tinha falado lá, que ele disse que tinha. Aí quando ele me der os dados eu converso com ele. Não, você tem todo direito, Cláudio, de não gostar do PT. Eu também não morro de amores pelos partidos de esquerda não, porque eles são muito brandos. Eles deveriam ser mais radicais no Brasil. Puxar greves de 3 dias, greves gerais. Eu acho que os partidos aqui deveriam seguir o exemplo do trabalhismo na França, do trabalhismo na Espanha, sabe? Eu acho que o caminho seria mais ou menos... Acho não, tenho certeza que o caminho seria esse, cara. Tá? Então, eu acho que nós não gostamos do PT hoje por motivos diferentes. Você não gosta do PT, eu adoraria saber o porquê. Não vou lhe ouvir não, traga as fontes que a gente conversa. Vou fazer que nem o seu presidente agora, tá censurado. Então assim, eu volto a dizer, hoje os bolsonaristas, eles estão calados em relação ao pregador lá que tem 3 estupros nas costas. Eles estão calados em relação ao policial militar que foi pedir uma menina em namoro na porta da escola. Uma menina. Eles não foram pedir uma mulher, eles não foram pedir uma jovem sim, eles foram pedir uma menina. Cadê aquele papo de deixa as nossas crianças em paz mesmo? Aí, como sempre, a UOL, que é do Grupo Frias, que condenou o Lula 45 dias antes de sair a sentença, e a CNN, que é do Douglas Tavolaro. Desculpa, aqui, a Viviane, pronto. Em namoro não, ogro, ele pediu, caramba, velho, em casamento, ele tem 37 e a menina tem 15. Ele não consumou, né? Porque se ele consumasse, ele não... Ah, tá, o cara que... Ah, tá bom. Aí vocês ficam agora fazendo assim, tá vendo? Mas ele também fez. Criminoso é criminoso, filho. Luiz, você dá pena, Luiz, seu comentário, Luiz. Mas eu fiquei assustado agora com o que a Viviane colocou. É essa idade mesmo, 15 anos é 9º ano. Eu dou aula pra essa galera, velho. Caramba, ele tem 37 e ela tem 15. Mas me desculpem, qual foi o desfecho dessa notícia? Qual foi o desfecho dessa notícia maravilhosa? Já sei. Ele vai receber uma menção do Nicolas Ferreira. Não, Luiz, você praticamente agora está passando pano e está usando o reverso. É aquela carta que diz: vou passar pano para Bolsonaro virada para baixo. Agora eu lanço essa minha carta do efeito reverso. Tá vendo? Apesar de que eu vou fazer aqui uma defesa desse policial, tá bom? Se esse policial... É uma defesa boba, mas eu preciso fazer. Se esse policial entendia isso e a defesa dele alegar que o avô dele se casou com uma menina muito mais nova, que o pai dele se casou com uma menina muito mais nova, eles podem alegar o que se chama no direito de crime de costume. Onde é que acontece isso? Eu aprendi isso e guardei para o resto da vida. Aqui no interior de Alagoas, tem os caras que recebem pensão, benefícios do governo, coisas do tipo, aposentadorias, por aí vai. E aí as mães, quando vêm esses caras coroas já, viúvos, e com um certo poder aquisitivo... Calma, Luiz, tá nervoso.
Aí as mães começam a dizer assim, olha, fulano de tal, aí começam praticamente a oferecer a filha para esses caras. E o mínimo que pode acontecer, o mínimo que acontece quando um juiz é acionado, quando o Poder Judiciário é acionado, é a galera simplesmente dizer, ó, esse casamento está dissolvido, ele perdeu a qualquer validade, e a gente recomenda, inclusive, que haja uma separação de corpos, medida protetiva, que esse homem não procure mais essa menina, baseado num crime de costume. O que é o crime de costume? É o crime que acontece ali naquela região e já acabou sendo praticamente um ato comum entre aquelas pessoas. Eu vou dar a definição de crime de costume para vocês aqui na live, para que vocês possam entender o que é um crime de costume, tá? Para quem aí curte crime de costume. Crime de costume, vamos lá. Crime de costume. Os crimes contra os costumes ou crimes de costumes e de liberdade sexual são subscritos no artigo 123. Ele pode dar pena de 3 a 8 anos com reclusão de 2 a 7 anos. Vale lembrar que aqui no Brasil já existem, não jurisprudências, tá? Mas já existem praticamente condutas que colocam que crimes inferiores a 4 anos você não cumpre em regime fechado. Quando ele coloca que a pena é de 3 a 8, quase sempre o juiz vai dar, como é réu e tudo mais, ele vai dar pena de 3 anos e 6 meses, réu primário, aí não possui antecedentes criminais, possui residência fixa. Na época do crime, eu que te pergunto, Caetano, quem apoia alguém que é condenado e que ficou inelegível é o quê? Eu que pergunto. Então, assim, quase sempre no Brasil tem isso, tá? E aí a gente vê muito isso. Só que, às vezes, na visão do magistrado, aquela ideia do casamento, se foi para fugir da fome, condenado em quê? Ô Luiz, pelo amor de Deus, Luiz, não se faz de bobo. Ai, dá vontade de rir, às vezes, com o Luiz, com a ingenuidade dele. Ele roubou o quê? Olha o nível do bolsonarismo. Ele roubou o quê? As condenações que levaram Bolsonaro praticamente a ficar inelegíveis têm a ver com uso da máquina pública para objetivo político. Eu não sei se vocês acompanharam o voto do relator, né? Eu não sei se vocês acompanharam o voto do relator, mas envolvia uso da máquina pública para finalidade política, né? Utilizar os embaixadores brasileiros e o sistema diplomático do Brasil para desacreditar o processo eleitoral. Acho que vocês não acompanharam o voto do Alexandre de Moraes. Vocês não acompanharam esses votos. Não, narrativa, Cláudio, eu adoraria que você me... Eu li o voto do Alexandre de Moraes. Eu adoraria que você subisse aqui. Eu te dou essa atenção agora. Você tem gente para subir. Não tem gente para subir. Eu adoraria que você, por favor, pode pegar a sua conta principal, que eu acho que essa não é a sua conta principal, não. Mas eu adoraria que você me dissesse quantas páginas tem o voto do Alexandre de Moraes. Só isso. Não, ele é o ministro. Fazer o quê? Não, gente, olha, os motivos que levaram à inegibilidade de Bolsonaro não tem nada a ver com joias. Tá vendo? É tanta treta que você não sabe nem por onde começar a defender o mito de vocês. Tá bom, meus lindos? Tá bom? Quando ele faz uma reunião, ouve isso, quando ele faz uma reunião com diplomatas, embaixadores e corpo diplomático de alguns países para desacreditar o sistema eleitoral brasileiro. Sabe o que é isso? É atentar contra o sistema eleitoral brasileiro. Isso está previsto, inclusive, com a reforma da norma de 9.504/97. Leia-se a nossa lei eleitoral. Eu sei, Luiz, você não sabe o que está falando, e aí você não consegue ter argumento. Acho que quem não tem argumento não sou eu, né?
Porque eu garanto, quando o Lula foi se reunir com o Nicolás Maduro, vocês apontaram o dedo, olha com o Maduro, olha com o Maduro, olha com o Maduro. Mas quando o Bolsonaro fala, no encontro do G20, ao lado de Erdogan, que ele diz, olha, nós seremos julgados em Haia, vejo você em Haia, e os dois saem dando risada. O tradutor fala, eu não vou falar isso, né? Nós nos vamos nos ver em Haia. Ao nível do Bolsonaro, o cara que pisa no pé da Angela Merkel, ela fala, tinha que ser você, né? Eu vou mostrar a foto. Para vocês poderem entender. Foto do Bolsonaro fora. Você só fala de argumento, mas não consegue aumentar nada. Eu não entendi. Eu só falo de argumento. Os meus argumentos são indestrutíveis comparado ao que você disse aqui agora. Você comparou ao crime das joias. Não tem nada a ver com o crime das joias. Ele reuniu o corpo diplomático sem pauta definida. Eu vou mandar uma reunião vou mandar um convite para os embaixadores. Tem que ter a natureza do convite. Esse convite praticamente tem que sair do Itamaraty. Se o presidente quer conversar com outra autoridade, praticamente não é da cabeça dele que sai. Para isso existe o Itamaraty. Eu sei, você não entende, aí fica reduzindo o debate. Deixa eu pegar aqui a foto. Bolsonaro isolado no G20. Ai. Ó. Olha a foto, gente. Você vê todo mundo aqui em Roma e Bolsonaro não estava na foto. Ó, o Modri da Índia, Angela Merkel, né? Nicolas Sarkozy. É o Nicolas Sarkozy, não. É o François Hollande. E Bolsonaro não estava. Não, meus argumentos não são pífios, não, porque até agora você não conseguiu debater Luiz. E não são pífios, não. Pífio é com a sua quantidade de seguidores. 28 só. E o seu presidente não apareceu na última reunião do G20 junto a todo mundo. Ou seja, seu presidente, enquanto Jair Messias Bolsonaro ia para a porcaria de uma... não ganha dinheiro com seguidores. Eu acho que você não ganha dinheiro com nada, porque se você é relevante, pelo menos 50 pessoas deveriam te seguir em alguma coisa. É muita amargura, cara. Enquanto seu presidente vai lá com cartão corporativo e consegue gastar no Brasil e na Itália ao mesmo tempo, eu só uso minha conta para meu uso. A redundância mandou um abraço. Tá? Essa conta é para o meu uso. Ou uso essa conta apenas para. Mas eu uso essa conta para meu uso. É um patriota que não sabe nem escrever direito. Tá vendo? Isso é o resultado da educação do Decotelli, o homem que mentiu no currículo, do Ricardo Vélez Rodrigues, do Abraham Weintraub. Esse é o resultado da educação de vocês. Olha o resultado. Gente com repetição para poder justificar ou enfatizar uma frase. Olha, com o esquerdista, começando frase, inclusive com letra minúscula, a gente tem que falar igual. Com o esquerdista, temos que falar igual. Porque está colocando agora da parte pelo todo. Nós temos que, ou então temos que falar igual. Ou temos que falar igualmente. Pelo amor de Deus, filho. Você... Realmente eu sei, você é da escola do... Não é professor Pascoal não, cara. É porque a diferença de quem tem diploma e de quem não tem, a gente mostra assim. Nem falar português você sabe, patriota. Ou seja, deveria ser espancado pelos seus. Mas o seu presidente fica excluído no mundo, enquanto o Lula, basicamente, é presidente agora da maior economia, do conjunto das maiores economias do mundo. A Dilma é presidente do Banco do BRICS.
O Brasil já foi presidente do Banco do BRICS, mas o presidente do Banco do BRICS brasileiro, basicamente, queria aumentar a taxa de juros de importação da Índia, que é um parceiro em ascensão. A Dilma foi lá e fez, vai aumentar não. Ah, mas tem a taxação da Shein. Você sabe o quanto significa o que está entrando agora de produtos como esse? Esse aqui é um fone de ouvido, como esse, no mercado, né? Então, por favor, antes de falar besteira, para de falar essas coisas que não sabe o que está falando, filho. E esses são os patriotas. A gente fica vendo essa galera e vai dando um misto de vergonha, de pena, sabe? De vergonha, de pena, Ui, quase que volto aqui. Aí tentam atacar a minha ideologia. Ok. Você é um bitolado. Não se usa vírgula depois da conjunção i, tá bom? E quando não tem argumento, procura outros caminhos. Eu até agora não consegui ver você rebater um argumento meu. Vamos lá, vou colocar aqui numeradamente, tá, Luiz? Para você conseguir rebater um argumento. Primeiro argumento é: por que Bolsonaro, que é um líder carismático, que vocês colocam um tom messiânico, não conseguiu aparecer junto a outros líderes mundiais num evento que era meramente diplomático? Primeira pergunta. Segunda pergunta que eu adoraria fazer a você, diretamente, respeitosamente. Quando você fala que Lula foi preso, ele é um ex-condenado, não existe o termo ex-condenado ou descondenado. Explica para mim em que literatura jurídica você tirou isso. Segundo ponto. Terceiro ponto, quando você está falando aqui para a gente, só para a gente ter uma noção, falando na moral com você. Quando você fala muitas vezes aqui que o comunismo não deu certo, ou faz menções a isso, se o capitalismo deu tão certo assim, por que você está à meia-noite hoje numa live aqui, falando que eu não tenho argumentos e não está contando dinheiro? Quem é rico não conta história não, cara. Quem é rico conta dinheiro. Você está aqui contando história, tentando vender, inclusive com péssimo português, diga-se de passagem. Mais um ponto que eu coloco aqui para você, logo de imediato. Por que você coloca o termo narrativas, criado por um deputado, ou melhor, facilitado por um deputado que é o Marcos Rogério, que se apresenta como advogado, mas nunca passou na OAB, que se apresenta como alguém do direito, mas nunca conseguiu prestar um concurso para delegado, e que tem assessores envolvidos diretamente com tráfico de drogas, por isso que chamam ele de Narcos Rogério. Você sabe de onde vem a palavra narrativa? Eu adoraria te ouvir, Luiz. Eu te coloquei alguns motivos aqui que eu adoraria que você dissesse não. Pô, eu tenho argumentos agora de sobra. Agora você não pode fazer pergunta, porque isso é um sinal de imbecilidade e redução do discurso. Eu nunca respondo uma pergunta com outra pergunta diretamente. Parece que isso é um jogo de tênis em que eu não balancei o oponente. Eu só dei uma raquetada na bola. Bom, eu queria saber, você está ainda aí, Luiz? Você está vivo? Você está por aí ainda? Adoraria ouvir os seus argumentos. Adoraria ouvir os argumentos do Luiz. Outra coisa que o Luiz falou que eu adoraria ouvir também. Não vou dar palco para petista. Luiz, Não. O filho do Lula não virou rico da noite para o dia, não. Até porque o filho do Lula, eu não sei, ele foi investigado e o COAF, assim como a Polícia Federal, não encontrou irregularidades, Cláudio. Não, beleza, Cláudio, você está dizendo que ele virou? Me diz onde foi que ele virou da noite para o dia, qual a fonte? Eu adoraria te ouvir. Você me disse onde foi. A fonte. De acordo com o jornal tal, Correio da MC Pipoquinha, o filho do Lula virou rico da noite pro dia. E qual foi o filho do Lula, né? Tá ligado que o Lula tem filho pra cacete, né? Comparado aos padrões brasileiros modernos, ele tem muito filho. Acho que são 4 ou são 5 filhos. É uma entidade, ó. É filho do Lula. Que o filho do Lula é dono da Friboi.
Você tem ideia? Os donos da Friboi, Wesley e Joesley Batista, fizeram propaganda. Não, ele não é catador de fezes de animais e virou empresário, não. Tá vendo como o mito se constrói? Por exemplo, o Lula tem um filho que foi preparador técnico do Corinthians, né? E depois ele foi morar diretamente nos Estados Unidos e foi trabalhar numa factory de esportes. Não tá rico não, cara, tá? Comparado aos padrões americanos. Esse filho que o Lúcio tá falando aí, que era catador de fezes de animais, o cara, se eu não me engano, deve ter o diploma de veterinária. É como você dizer que eu, professor, apago quadros. E isso, meu querido Cláudio, ainda reforça uma ideia que vai jogar por terra esse seu argumento. Quer dizer, o filho do Lula pelo menos catava fezes de animais, partindo da premissa que você trouxe. O Jair Renan, que não tem atividade nenhuma, nunca trabalhou de carteira assinada, consegue morar em Santa Catarina como assessor de um senador e não vai trabalhar no gabinete nem cumprir as funções legislativas. A denúncia, inclusive, é dos companheiros do PT lá de Santa Catarina. Ah, eu sei porque ele não estava viajando, porque ele estava com o boy vivendo um amor na Europa. Por que o Lula perdeu as eleições em São Bernardo do Campo? Não, calma, Cláudio. Eu estava te batendo lá no filho do Lula, então eu vou continuar te batendo lá, depois eu volto a bater aqui. E vamos pegar essa informação agora. Lula perdeu em São Bernardo do Campo, vamos checar. O ruim de a gente conversar. Lula perdeu em... Tá vendo como os bolsonaristas são? Pronto, vamos lá. Ó, você tá falando aqui, diz o seguinte. Não, desculpa, cara, você mentiu. Ó, tá bom? Lula, candidato à presidência da República, foi o mais votado em São Bernardo do Campo no segundo turno, onde recebeu 262.233 votos contra 224.929 votos Jair Messias Bolsonaro. Deixa eu mostrar aqui para ele. Ó, tá vendo? O candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, foi o mais votado na cidade de São Bernardo do Campo. 262.000 contra 224. Tá vendo que você é mentiroso? Você é mentiroso. Não. Olha, vou ler o que você falou aqui. Por que Lula perdeu as eleições em São Bernardo do Campo? Ele não era de lá? Você é mentiroso. Você disse que era conservador. Você é cristão? Mentir é pecado? Só responde pro ogro. Mentir é pecado? Você é cristão. Mentir é pecado? Só volto a responder com você se você responder essa pergunta para mim. Mentir é pecado? Eu vou ler o que você falou. Por que Lula perdeu as eleições em São Bernardo do Campo? Ele não era de lá? Mentir é pecado, Cláudio? Tô esperando. Vou até trocar a minha luz agora aqui. Vou botar uma luz de maldade. Your soul belongs me. Não, Cláudio, responde a pergunta. Mentir é pecado? Responde a pergunta. Eu vou bater nesse argumento até ele sangrar. Você disse: por que Lula perdeu as eleições em São Bernardo do Campo? Mentir é pecado, Cláudio? Eu só volto a falar, gente. Bota aí hashtag Fala Cláudio. Eu que concordo, user. Não, você não errou, você mentiu. E como bom cristão, você sabe que se mentir é pecado, o salário do pecado é a morte. Você não errou, não, você mentiu. Você não errou, não, você mentiu. Você foi desmentido. Tá vendo?
Bolsonarista é assim. Ou tá mentindo, ou tá depredando patrimônio. Não. Você é mentiroso, eu não vou mais falar com você. Agora tem até dúvida se você é cristão. Vai que você também é que nem eu, ateu. Mas bolsonarista é assim. Diz que estava arrependido, mas já está começando a botar as asinhas de fora. Tá vendo? Bolsonarista ou tá destruindo patrimônio público ou tá mentindo. Ou raça miserável. Tá vendo como a gente pega os mentirosos? 262.223 votos contra 224. Ou tá na papuda ou tá na colmeia, por exemplo. Mas bolsonarista é assim. Ou tá mentindo, ou tá roubando, ou tá depredando patrimônio. Ou raça. Falo e falo de novo, não sou bolsonarista. Agora tá todo mundo com a síndrome de Pedro. Só que você não vai negar o Bolsonaro 3 vezes, não. Vai negar do 22, né? Tá vendo? E eu vou bater nesse argumento até ele se esvaecer. Vou bater lindo nesse argumento. Esse é o resultado, gente. A galera começa o tempo todo aqui com papo de não, mas e o filho do Lula? Aí fica colocando, e a Ferrari de ouro do filho do Lula? Não, eu não estou dizendo que você está atacando o Lula por ser bolsonarista, é porque a estética e a retórica do seu discurso, ela é bolsonarista. Quer que eu faça a prova agora? Vamos lá. Posso? Entre Lula e Bolsonaro em 2022, primeiro turno, você votou em quem? É uma resposta binária, ou vai para um lado ou vai para o outro, mas você votou em quem? Só para a gente ter uma noção assim. Você falou aqui em cima que na primeira parte da eleição você votou em Bolsonaro e na segunda você não votou em nenhum dos dois. Tá vendo? Na primeira você disse, na primeira parte eu votei, que é turno, né? Eu votei em Bolsonaro. Na segunda eu votei em nenhum dos dois. Bolsonarista, tá vendo? É assim. O que já não me faz acreditar nem um pouco que você tenha votado, apertado com força 22. Cláudio, assim, pra gente não acabar, né, com a nossa amizade, que não existe, mas é uma amizade virtual aqui. Para que tá feio. Tá bom? Para que tá feio. Tá feio, tá rude. Não. Mas em 2023 não teve eleição. Teve em 2022. É porque não dá pra eu ficar scrollando a tela aqui até chegar lá em cima, mas você disse. Na segunda ele não votou em ninguém, mas na primeira você votou em Bolsonaro. Mas você chegou aqui dizendo agora que Lula tinha perdido São Bernardo, falou tanto. Depois que você foi desmentido, você disse que tinha errado. Na minha opinião, você não errou, não. Na minha opinião, você mentiu mesmo. E não é nem minha opinião, é uma constatação, né? Porque bolsonarista detesta dado. Aí, como vocês perderam agora, fica com essa conversa de eu não sou bem assim. Não é bem desse jeito.
Não, vocês perderam feio mesmo, enrolaram o povo. Certo? Bom, gente, corre que eu fiquei agora sem energia aqui. Corre que eu fiquei sem energia. Não é sem energia em casa, não. É sem energia no estúdio. Pronto. Bom, gente, eu vou me recolher agora à minha insignificância dos meus aposentos. Cláudio, pare de mentir, que isso é feio pra você, um senhor da sua idade, mentindo pra caramba nas lives dos outros, né? E aí eu vou já me despedindo aqui da galera, para que vocês possam também aproveitar essa madrugada que se aproxima. Se você gostou, para quem está assistindo essa aqui no YouTube, comenta, curte, compartilha. Beijo do ogro, até mais, tchau, tchau. E Cláudio, para de mentir.